Boa tarde, pessoal. Sou o professor Marcelo de Biologia. Espero que todos vocês estejam bem, inclusive os familiares e as demais pessoas. E como também que estejam cumprindo a quarentena corretamente, porque é uma questão de saúde pública, né? Diante de todo esse holocausto, nós vamos trabalhar agora com vídeo aula. Nessa nossa primeira videoaula, nós vamos trabalhar com o tema DNA. E dentro desse tema, nós vamos ver a descoberta do DNA, a estrutura molecular do DNA e a diferença entre DNA e RNA, ok? Tendo isso em vista, nós temos que entender primeiramente o que é o DNA. O DNA é a estrutura que contém todas as informações genéticas do nosso organismo, do nosso ser. Ou seja, é o DNA que vai definir a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, a cor dos nossos cabelos, como o nosso cabelo é, se ele é liso, crespo, enrolado, se a nossa pele é branca, preta, parda, morena, por aí vai. Então, é o DNA que vai definir todas as nossas características físicas, ok? Tendo isso em vista, nós temos que saber quando que esse DNA surgiu. O DNA tem surgimento há pouco mais de 60 anos, entre o século XIX e o século XX. Ele foi amplamente estudado para a identificação gênica de cada pessoa, ok? E esse DNA é o quê? Formado por genes, que nada mais é o genes, informação hereditária passada de geração a geração, ok? E esse DNA é o quê? Constituído por ácido desoxirribonucleico, ok? Esse ácido desoxirribonucleico ele foi descoberto no século XIX pelo suíço Johann Friedrich Miescher. Ele, em seu estudo com glóbulos brancos, ele verificou a existência desse novo ácido. Mas como que ele conseguiu coletar, estudar esses glóbulos? Ele retirou esses glóbulos brancos de ataduras de um ferimento infeccionado, da qual tinha pus. Então, ele retirou esse pus e conseguiu isolar esses glóbulos brancos. E aí, nesses glóbulos brancos, ele analisou a descoberta de uma substância rica em nitrogênio e fósforo, que ainda não era conhecida. E aí ele verificou que essa substância rica em nitrogênio e fósforo, ela tinha um caráter ácido. E então ele passou a chamar de ácido nucleico. Com o passar do tempo, ele verificou também que esse ácido nucleico, ele tinha mais duas outras constituições, que ácido desoxirribonucleico, que a gente conhece como DNA, e o ácido ribonucleico, que a gente conhece como RNA. Qual que é a diferença entre eles? Sua composição. O DNA em sua constituição tem glicídio, né? E o ácido ribonucleico RNA, em sua constituição, tem a ribose. Ok? E aí, com o passar do tempo, em 1944, Oswald Avery e outros dois pesquisadores chegaram à conclusão que a substância capaz de transformar certas características hereditárias era o DNA. Então, todas as formações hereditárias, ela se formava em DNA e ela era passada para sua prole, ok? James Watson e Francis Crick, em 1953, desvendaram a estrutura molecular do DNA. Então, eles foram que estudaram e conseguiram verificar o que tinha nessa estrutura, qual era a sua composição. E aí, nessa estrutura, eles conseguiram verificar que a estrutura molecular que o DNA ele é formado por ácidos nucleicos, né? Uma molécula de caráter ácido, e esses ácidos nucleicos nada mais é que nucleotídeos. Então, né, seguindo essa linha, os nucleotídeos formam o DNA. E esses nucleotídeos foram descobertos dentro de uma célula. Porém, nem todos os nucleotídeos estão dentro de uma célula. Nós podemos ter nucleotídeos fora da célula. Porém, o nome de nucleotídeos é devido a isso, por os nucleotídeos serem encontrados dentro de uma célula, mas nem sempre é isso, tá? Só para deixar bem claro. E aí nós temos o quê? Esses nucleotídeos, eles formam os ácidos ribonucleicos, que é o RNA, e o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. E aí esses nucleotídeos apresentam toda a estrutura do DNA e do RNA. E essa estrutura é formada o quê? De 3 elementos, tá? Fosfato, pentose, que é açúcar, e a base nitrogenada.
O fosfato, ele é o quê? Tem fósforo, né, no seu meio, lembrando lá da aula de química, tem o fósforo central e rodeado por oxigênios. Quando esse fosfato ele é exposto em um meio aquoso, ele libera H+. E lembrando que toda substância que libera H+, ele tem um caráter de ácido. Então, por isso que o nome por isso que desse nome ácido de moléculas, dessas duas moléculas, de DNA e RNA, porque quando o fósforo é liberado em meio aquoso, ele libera esse H+, e aí ele tem esse caráter ácido, ok? E aí nós temos a pentose, que a pentose é açúcar, né? Que é formado por carboidratos e 5 carbonos. E também nós temos as bases nitrogenadas, né? Então, as bases nitrogenadas, elas nada mais são que formadas por adenina, guanina, timina e citosina, no caso do DNA, e no caso do RNA, adenina, guanina, uracila e citosina. Então, a principal diferença entre o DNA e o RNA é sua estrutura. O DNA tem na sua estrutura timina e o RNA em sua estrutura tem a uracila. Então, o que muda entre um e o outro é esse, né? E aí, nós entrando novamente nessa questão de estrutura, né? Então, como que é formado? O DNA é formado por 2 longos filamentos, né? Fitas que se completam, então, uma aqui e outra aqui, e elas se ligam, né? Em forma de espiral. E aí, essa estrutura helicoidal conhecida de forma de espiral. Por possuir 2 filamentos paralelos enrolados, se diz que o DNA então é uma dupla hélice. Por eles estarem enrolados entre um e o outro, ela é chamada de dupla hélice. Cada um desses filamentos, né, que são 2 no caso do DNA, são formados por milhares de nucleotídeos. Lembrando que os nucleotídeos são os ácidos nucleicos, encadeados em uma sequência. Então, ele tem uma sequência lógica, cada DNA tem uma sequência diferente, né, de cada organismo, e que é uma cadeia longa, gigantesca, e cada um tem a sua diferenciação. É uma cadeia de polinucleotídeos, né? A cadeia de DNA são unidas o quê? Essas duas fitas, elas são ligadas pelo quê? São ligadas por ligações de hidrogênio que estão entre suas bases nitrogenadas. Então, essas ligações de hidrogênio ligam essas duas fitas, ok? E aí, essas ligações de DNA, no caso, essas bases nitrogenadas, elas sempre vão ocorrer em pares específicos. Ou seja, no caso do DNA, adenina sempre vai estar com timina e citosina sempre vai estar ligada com guanina, ou vice-versa. Timina vai estar ligada com adenina e guanina vai estar ligada com citosina. Por isso que as duas cadeias de uma molécula de DNA são complementares, porque elas sempre vão estar desta forma, uma ligada com a outra, ou vice-versa, tá? Então, comparando o DNA com o RNA, agora a gente fazendo uma comparação básica, qual que é a diferença entre elas, né? Que a principal comparação que o DNA tem fita dupla, né? Dupla hélice, né? Porque elas vão se intercolando, e o RNA é uma única fita simples, tá? O açúcar do DNA é de desoxirribose e o açúcar do RNA é de ribose. E as bases nitrogenadas entre um e outro muda também. As bases nitrogenadas do DNA é constituída de adenina, guanina, timina e citosina. E as bases nitrogenadas do RNA é formada por adenina, guanina, citosina e uracila, ok? O que muda entre um e o outro é que o DNA sempre vai ter a timina e o RNA sempre vai ter a uracila, ok? E o que é o RNA? O RNA é um pedaço do
do DNA que está sendo transcrito, ou seja, um pedacinho. Então, quando o DNA quer produzir algum tipo de proteína, ele pega aquele pedaço do DNA responsável por produzir aquela proteína e transcreve em uma única fita. Aí essa única fita, ela vai ser capaz de produzir essa proteína necessária para o DNA, ok? Agora nós vamos ver algumas questões que podem cair no vestibular e que sempre pedem, né? E aí eu vou só explicar para você. Então, primeiramente, às vezes a gente pode ver em vestibular, Enem ou algo do gênero, que pode aparecer a palavra ADN. O que é essa palavra ADN? Nada mais é que o DNA, de forma invertida. Porque quando a gente vê, o que é o DNA? É ácido desoxiborribonucleico, né? Então, se quando a gente fez essa tradução para o português, a gente acabou traduzindo, a gente inverteu. Porém, na tradução original, seria ácido desoxiborribonucleico, seria ADN. Então, por isso que se aparecer ADN, ele continua sendo o DNA, ok? Só de uma forma invertida. E por que o ácido desoxirribose recebe esse nome? Né? Por que ele recebe esse nome de ácido desoxirribose? Porque a sua estrutura suporta uma desoxirribose, ok? Então, o DNA tem esse nome de ácido desoxirribose, porque em sua estrutura suporta uma desoxirribose. Isso às vezes pode cair no DNA. E qual que é a diferença entre cair no Enem? E qual que é a diferença entre desoxirribose, que é do DNA, e a ribose, que é do RNA? Que a desoxirribose, né, ela possui um oxigênio a menos, ou seja, ela tem 5 carbonos, 10 hidrogênios e 4 oxigênios, e no caso do RNA, que é a ribose, ela possui 5 carbonos, 10 hidrogênios e 5 oxigênios, ok? Então, a diferença é essa, que o DNA tem um oxigênio a menos. E essa questão de ter um oxigênio a menos, ele o quê? Ele aumenta a estabilidade dessa molécula. Então, ela dura mais tempo, ela é mais resistente. Enquanto o RNA, ele degrada mais fácil, né? Mais facilmente, porque ele tem um oxigênio a menos, ele fica mais suscetível a essa degradação, né? Então, uma pergunta seria, o que dá mais estabilidade ao DNA? Fato de ter um oxigênio a mais, ok? Então, essas são algumas perguntinhas que podem vir a cair no vestibular, que tem suma importância, e eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida, tá? Pode ser por e-mail, ou por Messenger, ou, enfim, por onde vocês acharem melhor. Um abraço, muito obrigado, professor Marcelo.